de agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre bom falar sobre atenção básica, né? Eu tenho um carinho enorme por esse local de atuação, né, da enfermagem e dos enfermeiros, e penso que a gente tem bastante coisa a contribuir, né, nesse local. Não só no âmbito da saúde, mas no âmbito da igualdade social, né, que eu acho que esse que é o nosso papel também como profissionais de saúde, tá? Então, eu fiz uma apresentação para vocês, não para deixar esse momento tão formal e engessado, mas mais para que eu possa não me esquecer do que eu tenho para falar para vocês, tá? E aí eu gostaria de deixar bem à vontade para, se vocês precisarem, né, não sei se a Janaína vai fazer essa moderação do momento, mas podem interromper minha fala e fazer a pergunta, não precisa esperar até o final, né, a gente vai conversando a respeito, né, do trabalho do enfermeiro na atenção básica, e também, né, acho que como liga da gestão, focando um pouco na gestão e quais são os tipos de gerenciamento e gestão que se faz na atenção básica, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação e já começo falando um pouquinho do lugar de fala, tá? De onde eu parto dessa apresentação. Vou aqui compartilhar. Tem rostinhos conhecidos aqui, outros que não são conhecidos, mas eu quero que todos se sintam à vontade para perguntar, interromper, né, e tornar esse momento um momento de diálogo, tá? Vocês veem minha apresentação? Sim, Geisa. Então, perfeito. Obrigada, Janaína. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o processo de trabalho do enfermeiro na atenção básica, tá? Eu sou professora Geisa, sou professora do Departamento de Administração e Serviços de Saúde e Enfermagem da Unifesp, né, da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Estou na atuação como docente há 1 ano, mas antes disso, sou formada em 2006, né, fiz residência em clínica cirúrgica, não foi na atenção básica, depois eu fiz meu mestrado e doutorado na USP, e em 2010 eu comecei a atuar na escola de enfermagem da USP, acompanhando os estudantes nos estágios, né? Então, eu acompanhava justamente no departamento de administração os estudantes na atenção básica. Então, o meu foco de ensino sempre foi gerenciamento na atenção básica. Não só o gerenciamento, mas as questões de educação também, e de necessidades de saúde, né? Então, todos esses objetos de ensino, eu trabalhei durante a graduação, né, minha experiência de 2010 a 2019, quando eu saí de lá, então 9 anos. Teve um período também que eu estive afastada do trabalho, morando no exterior, morei 2 anos na Alemanha, não atuei lá, né, tenho poucas informações a respeito da prática profissional de lá, mas também, se vocês tiverem interesse, eu posso dizer o que eu sei sobre a atuação lá, tá bom? O percurso da apresentação, então, eu vou falar um pouquinho, né, de algumas considerações da atenção primária, da atenção básica, e esses dois termos, né, atenção básica a gente usa muito no conceito brasileiro, quando a gente vai falar sobre esse cuidado, né, do coletivo. Atenção primária à saúde é um termo usado mais internacionalmente, né, e aí tem algumas disputas de conceito, algumas pessoas falam, não, prefiro atenção básica, outros, não, vamos conversar com a literatura internacional, vamos utilizar a atenção primária, mas vou usar aqui a atenção básica, tá? E aí, como que é esse contexto do trabalho do enfermeiro e por que ele é tão diferente de outros contextos de atuação, né? O enfermeiro na estratégia de saúde da família, o enfermeiro da atenção básica, aquele enfermeiro que trabalha na UBS tradicional, o que seria o enfermeiro responsável técnico e a gerência da UBS.
Então, veja, a gente vai falar quando a gente fala de enfermeiro na atenção básica, dá a impressão de que a gente vai falar de um único ser, né? Mas existem várias inserções diferentes. E eu trouxe aqui algumas, né? Lógico que tem outras, né? Enfermeiro da vigilância, tem outras inserções, mas basicamente essas são as inserções que a gente tem na atenção básica, tá? E, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouquinho do ponto de partida que eu faço essa apresentação. Eu acho que seria bastante honesto falar para vocês de que essa é um olhar do gerenciamento, né, do trabalho do enfermeiro, numa perspectiva mais educativa do que da própria ponto de vista da prática, né? Então, o meu local de fala, esse olhar, né, social, é de quem acompanha estágios e acompanhando durante 9 anos, posso dizer 10, porque o ano passado eu acabei também indo, né, na atenção básica, no estágio curricular supervisionado, mas é nessa perspectiva de uma instituição de ensino indo para a atenção básica, né, e acompanhando estudantes, ensinando objetos do gerenciamento e da educação e de necessidades de saúde na atenção básica, tá? Então, é esse o meu local de fala e é esse o olhar que eu vou dar para vocês agora. Bom, o contexto da atenção primária, né, da atenção básica. A Política Nacional da Atenção Básica, ela foi reformulada recentemente, em 2017, né, mas a atenção básica ela é caracterizada como a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, né, e ele é tido como um local privilegiado para as ações de cuidado das pessoas. Ele tem, né, como finalidade cumprir um papel estratégico e servir de base para ordenar todo o cuidado que as pessoas precisam ter ao longo de suas vidas, né, na efetivação da integralidade. Então, quando a gente fala de integralidade, a gente está falando não só de olhar o ser humano na sua completude, mas também dessa perspectiva de que ele vai precisar de vários profissionais, de vários serviços, né, mas aqui a atenção básica ela vai ser ordenadora de todo esse cuidado. E aí, a atenção básica, ela, como porta de entrada e preferencial, ela tem que ter alta resolutividade. Hoje em dia, estima-se que 85, 87% dos problemas de saúde, eles têm resolução, eles podem ser resolvidos na atenção básica e não precisam seguir para atenção especializada. Né? Então, eles não precisariam ir para outros serviços de saúde para ter aquela demanda satisfeita, tá? Então, é um local que tem que ter uma capacidade clínica de cuidado com a incorporação, não só das tecnologias duras, que são aquelas que a gente está acostumado a ver no ambiente hospitalar, mas de tecnologias leves e leve-duras, tá? A atenção básica, então, ela seria a porta de entrada preferencial e também a articulação com outros pontos da rede de atenção à saúde, tá? Então, eu não só ordeno a partir dela, mas também articulo e esse usuário retornaria para mim, para o cuidado territorial, né, e domiciliar e familiar, a partir do momento em que ele acessa outros serviços de saúde especializados, tá? Então, vale lembrar um pouquinho do que são as tecnologias leves, leve-duras e duras, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, né? Esses são conceitos cunhado por um autor chamado Emerson Merri, em 1997, então, é tão importante que ela foi incluída, né, nas definições da Política Nacional da Atenção Básica, e a tecnologia leve é aquela do acolhimento, né, aquela da criação de vínculo, da promoção da autonomia dos sujeitos, do diálogo aberto e uma escuta qualificada. Quando a gente fala de escuta qualificada, é aquele momento que a gente se cala para ouvir o que o outro tem a dizer,
por mais prescritivo que a gente possa ser enquanto profissional de saúde, por mais que a gente saiba como será o percurso clínico daquela doença, por mais que a gente tenha os nossos valores incutidos, né, a gente para de falar e apenas escuta e acolhe essa demanda, né? As tecnologias leve e duras são aquelas dos conhecimentos técnicos científicos que são específicos, então aquele conhecimento que eu tenho, né, para fazer o atendimento de uma gestante, fazer a medida uterina, né, acompanhar o ciclo puerpério, então todos esses conhecimentos, avaliar uma ferida, né, então tudo isso são conhecimentos de tecnologias leve e duras, né, que acompanhar o diabético, o hipertenso, enfim, poderia aqui falar vários conhecimentos que exigem, né, do enfermeiro na atenção básica, e as tecnologias duras. As tecnologias duras, então, seriam todos os equipamentos, né, materiais, e às vezes que eu preciso para dar conta desse cuidado. Então, se eu preciso aferir uma pressão, eu preciso de um esteto, um esfigmomanômetro, né, se eu preciso pesar uma criança, eu preciso de uma balança. Os impressos, no sentido daqueles documentos impressos mesmos, né, para preenchimento, enfim, o glicosímetro, todos aqueles aparelhos que, o eletrocardiograma, né, poderia aqui falar outros. Então, para atender na atenção básica, eu não posso pensar o eletrocardiograma apenas o cuidado, né, de um paciente hipertenso, apenas como aferir a pressão arterial. Eu tenho que usar das tecnologias leves e das leveduras também, tá? Então, a outra coisa que eu queria falar para vocês do contexto da atenção primária é a concepção de saúde que existe nesses serviços, né, e que deveria guiar todas as ações dos profissionais. A concepção de saúde, então, ela vem lá da Alma Ata, de 1978, e depois é chancelado pela Constituição Federal, né, no Brasil. A saúde, ela é tida como um direito universal, né, e de justiça social, então, todos somos iguais perante a lei, né, no acesso à saúde, e isso deveria guiar todas as ações dentro da atenção básica, tá, gente? Ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar o processo da determinação social da saúde e doença, né? Então, o que seria isso? É a gente compreender que naquele território as pessoas podem, apesar de parecer, né? Quando a gente fala assim, um bairro, né? Vamos pensar num bairro de São Paulo, Pinheiros, né? Quando a gente vai olhar bairro Pinheiros, a gente acha que todo mundo ali é igual. Não, a gente precisa olhar com uma lupa, porque ali naquele território existe heterogeneidade de necessidades, né? Então, as pessoas que adoecem em Pinheiros, ela é diferente das pessoas que adoecem em outros bairros da cidade, como Capão Redondo, né? E elas têm necessidades de saúde bastante diferentes. Ao mesmo tempo, quando eu olho apenas o Capão Redondo, eu não posso dizer que aquelas pessoas são todas iguais, né? O próprio bairro, ele se conforma, e as pessoas e as famílias se constituem de forma diferente e apresentam necessidades de saúde diferentes, tá? É por isso que a gente não pode considerar a saúde indissociável do desenvolvimento econômico, né? E eu acho que essa pandemia, ela é bastante simbólica para mostrar isso, né, porque enquanto a gente via bairros inteiros parados, não agora, porque agora está todo mundo não seguindo as normas, né, do isolamento, mas no começo da pandemia, não sei se vocês se lembram, em março e abril, né, o que aconteceu nos bairros, né, alguns bairros pararam e não funcionaram mais, né,
as pessoas pararam de se movimentar, ficaram em casa, conseguiram cumprir a quarentena, enquanto que outros bairros continuava a mobilidade das pessoas, porque essas pessoas estavam indo para o trabalho, né? Então, eu acho que isso a gente precisa sempre pensar, os problemas de saúde, eles estão atrelados ao desenvolvimento econômico, né? E as questões sociais do território, né? Então, a gente não pode olhar o problema de saúde de forma individual, a gente tem que sempre olhar a partir do território que essa pessoa está inserida. E é por isso que a atenção básica tem essa concepção de saúde que difere, às vezes, daquela que a gente encontra nas práticas de saúde do hospital. Porque lá a gente descola a pessoa dos problemas sociais, é como se a gente cuidasse de uma pessoa no âmbito do corpo biopsico e social, não, né? A gente descola o social desse corpo biológico e psicológico e cuida daquelas necessidades de saúde de forma descolada. Pouco importa para mim se ele vai ter, não deveria ser assim, tá, gente? Mas é como se o cuidado pouco importasse se ele vai voltar para a casa dele, se ele vai ter acesso à comida. Mas eu estou dizendo para ele que ele precisa comer proteína para ter o reestabelecimento da saúde dele. Então, eu não faço essa leitura a partir do local social que ele se encontra, né? Eu faço uma prescrição considerando que todo mundo tem acesso a tudo ao tempo todo, né? A concepção de saúde também na atenção básica, ela tem que incluir a participação social, as pessoas, né, por meio do conselho gestor, tem que estar dentro dos serviços de saúde, participando ativamente das ações de saúde, né, e o foco das ações, elas são de promoção da saúde e diminuição das desigualdades sociais. Então, quando eu ouço algum profissional de saúde falar assim, lá na atenção básica não trata de problemas de saúde, os problemas lá são sociais. Essa pessoa, ela está com uma concepção de saúde equivocada num ambiente equivocado, porque a concepção de saúde na atenção básica precisa incluir o contexto social das pessoas, né? Então, eu preciso fazer o cuidado a partir do contexto em que ele se encontra, né? E aí a gente chega, então, que a enfermagem, né, o enfermeiro da atenção básica, ele precisa ter um olhar tanto para o cuidado individual, né, então se eu tenho uma pessoa com um pé diabético, eu tenho que fazer esse cuidado, mas para o contexto familiar também. Então, esse mesmo diabético, tem alguém que cuida dele, né, ele faz uso de insulina, ele tem acuidade visual suficiente para aspirar a insulina na seringa? Quem são, como que é esse contexto familiar, né? Então, assim, eu não posso só cuidar do pé diabético, esquecer que ele tem uma família, que às vezes ele passa o dia inteiro sozinho e que ele já tem perda, né, visual por conta do problema da diabetes, né? Então, as minhas ações, elas não podem ser só fazer o curativo no pé diabético, entendeu? Eu tenho que fazer o curativo no seu João, que é parte de uma família que tem uma filha que mora com ele e uma neta, ele fica o dia inteiro com essa neta em casa, mas essa neta tem 6 anos, e a filha sai cedo para trabalhar e retorna apenas à noite, né? Então, assim, eu preciso pensar quem que é essa pessoa. E aí, o cuidado grupal também. O cuidado grupal seria cuidar dos diabéticos daquele território, de todos eles, fazer ações coletivas, então, de cuidado, né, com a vida, com a alimentação, com o autocuidado, né, e pensando também que as minhas ações precisam pensar o coletivo, né, esse coletivo é diferente do grupal. Quando eu falo do coletivo, eu estou falando de ações do ambiente, né? Esse ambiente é saudável, esse território é saudável. Eu tenho mais problemas de saúde respiratório porque é um ambiente industrial, entendeu? Como que eu posso fazer ações de saúde se eu estou num bairro industrial e eu tenho muitas indústrias poluindo aquele ambiente? Né, pensar se eu tenho um córrego poluído e as crianças brincam ali, como que eu faço esse cuidado com o córrego, ou cuidado com as crianças, né, para que elas não acessem esse córrego poluído. Então, ela tem
todas essas ações, âmbito individual, familiar, grupal e coletivo, né? Todas elas vão responder a necessidades de saúde dessas pessoas que moram ali naquele território. Chegou uma pergunta, eu não consigo ver, mas eu consigo ouvir que chegou uma pergunta. Vocês querem falar? Ou posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Pode continuar, Geisa. E você prefere que no final a gente fale as dúvidas? Pode ser, tanto Então, como vocês preferirem. tá certo. Então, no final, a gente abre para as dúvidas. Tá certo. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, especificamente do enfermeiro da estratégia de saúde da família, né, o que a gente precisa tomar em consideração é que família é um construto social, né, e não uma construção natural. Então, família não é aquela composta por mãe, pai e filho, tá, gente? E quando a gente pensa nessa construção natural de família, a gente segue alguns padrões de preconceito, de quando elas não seguem esse padrão de pai, mãe e filho, elas são consideradas famílias desestruturadas, desajustadas ou disfuncionais. Né? Então, família é uma construção social e às vezes não são os laços consanguíneos que fazem daquele grupo uma família. Né? Então, às vezes a gente tem famílias que são chefiadas por mulheres, né? Famílias que são chefiadas pelos avós, porque os pais deixaram as crianças com os avós, famílias que são compostas, né, por relações homoafetivas. Então, a gente tem que sair desse padrão de que, essa família é desestruturada, é desajustada, porque não é composta por mãe, pai e filho, tá? A gente precisa se dissociar desse padrão de construção familiar, tá? E as necessidades de saúde, então, dessas pessoas, elas vão ser olhadas no âmbito da família, né, e vão tomar como objeto, né, de trabalho do enfermeiro as necessidades de saúde da família. Como eu disse para vocês, eu não posso tratar apenas da ferida do seu João sem considerar que ele faz parte de uma família que não tem cuidador adulto durante todo o dia e que ele tem problemas visuais, que ele não consegue aspirar a insulina. Então, como que eu vou fazer o cuidado dele? Eu vou pedir para que ele vá todo dia na UBS para fazer essa insulina? Pode ser. Ou eu vou poder contar com algum vizinho, né, que possa ajudar nesse cuidado, nesse autocuidado. Então, tudo isso eu preciso ver no âmbito familiar, os problemas individuais, tá? Como eu disse, né, quando a gente olha, às vezes, um bairro, dá a impressão de que a gente está vendo um local homogêneo, né, e quando a gente coloca uma lupa, a gente vê que são famílias heterogêneas, com necessidades de saúde heterogêneas, né, e uma coisa que a gente pode tomar sempre em consideração como que é a ocupação desses chefes de família, né, porque às vezes a gente fica sem algum parâmetro para considerar como que eu posso ver as necessidades de saúde dessa família. E quando a gente olha para a ocupação do chefe de família, né, e a ocupação, a gente olha para a qualificação dele, né, se ele domina o processo de trabalho, quais são os benefícios advindos desse trabalho, a faixa salarial, porque isso vai determinar o consumo. Então, se eu tenho uma pessoa que a ocupação dela é bico, ela está muito mais vulnerável do que uma pessoa que tem um emprego numa indústria, né? Mesmo que seja um trabalho bastante mecânico, né? Mas que está respaldado pela empresa, que tem os benefícios sociais garantidos, que minimamente tem acesso a um serviço de enfermagem do trabalho, né, de medicina do trabalho dentro da indústria que trabalha, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar, porque as pessoas são muito diferentes, e olhar a ocupação do chefe de família
O chefe de família é aquele que vem a maior fonte de renda, tá, gente? A gente consegue determinar quanto vulnerável essa pessoa está diante de todas as instituições sociais que se apresentam naquele território, seja de trabalho, religiosa, de saúde, de lazer. Então, tudo isso ela vai ter, cada um vai ter uma forma de estabelecer essa relação com o território, tá? E tudo isso vai influenciar nas necessidades de saúde, tá, gente? Porque uma pessoa que está inserida formalmente no mercado de trabalho, ela tem muito mais recursos sociais para lidar com um problema de saúde. Se eu preciso ficar afastada porque eu me corto numa máquina, eu tenho uma renda da Seguridade Social. Agora, se eu faço bico e me corto fazendo, né, um bico, eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, não entra dinheiro, né? E a faixa salarial, hoje em dia, é o que vai determinar o consumo, e aí consumo, gente, não é em todo o âmbito, tá? Consumo é acesso à moradia, consumo é acesso à água, luz, esgoto, lazer, alimentação. Tudo isso vai determinar o consumo daquela família e, novamente, né, o quão vulnerável ela vai estar diante das relações sociais que estabelece, se aquela família é só por si, ou se ela tem ajuda da igreja, né, de algumas instituições, algumas ONGs que ali estão naquele território. Tá bom, gente? Tudo bem? Esse é basicamente o contexto e algumas considerações que eu estou fazendo para a gente pensar o trabalho do enfermeiro nesses locais, tá? Esse enfermeiro da estratégia de saúde da família, então, ele tem algumas atividades, né? E as principais delas é o atendimento clínico das pessoas daquele território, daquelas famílias. Hoje em dia, toda vez que tem estratégia de saúde da família, a gente tem uma territorialização, um número específico de famílias e de usuários atendidos por aquela equipe, tá? A equipe é composta geralmente por um enfermeiro, médico, auxiliares e técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, né? Os agentes comunitários de saúde, eles são parte do território, né? Eles ligam aquelas pessoas, porque eles são aquelas pessoas, eles moram naquelas áreas, né, aos profissionais de saúde, diminuindo esse distanciamento entre equipe de saúde e moradores daquele território, tá, gente? E o atendimento clínico, em geral, ele é direcionado pelos programas prioritários. Então, pode ser que o Ministério, ele tenha as linhas de cuidado, mas pode ser que o município possa adotar algumas outras, o Estado possa adotar de acordo com as características das necessidades que tem aquele território, mas, em geral, né, são as doenças renocardiovasculares, né, que entra a hipertensão, por exemplo, a diabetes, a obesidade, doenças respiratórias crônicas, o câncer, geralmente, de mama e colo de útero, também são linhas prioritárias, né, então, o enfermeiro vai fazer a consulta de enfermagem de uma mulher, vai coletar Papa Nicolau, né, vai conseguir, dependendo do protocolo de atendimento, vai poder fazer um pedido de mamografia e ultrassonografia, tá? Fica muito dependendo do município adotar essa possibilidade do enfermeiro atuar com o protocolo, pedindo exames, né, diagnóstico, tá bom, gente? Ele vai acompanhar gestações de baixo risco, fazendo o acompanhamento dessa gestante, a puericultura também, acompanhamento dessa criança, da primeira infância, enfim, depende da linha de cuidado, mas, em geral, faz bastante atendimento clínico através das consultas de enfermagem, tá? Pensando um pouquinho, o enfermeiro, ele não atua sozinho na estratégia de saúde da família, né? A abordagem dele é sempre em equipe,
E essa equipe, então, não é só a equipe da estratégia, mas também é a equipe do núcleo de apoio à saúde da família, tá? O NASF, então, ele atua como uma retaguarda para os profissionais da estratégia de saúde da família, fazendo apoio matricial. Então, vamos supor que a enfermeira identifica um caso bastante vulnerável de uma adolescente, né, que tem ali na família uma situação de violência, e aí ele pode pedir ajuda para os outros profissionais desse núcleo de apoio à saúde da família em como conduzir esse caso. E esse NASF é composto por todas as profissões e depende muito da equipe, mas tem o educador físico, psicólogo, nutricionista, geralmente tem psiquiatra também, e varia bastante a sua conformação, mas tem algumas especialidades, né, da área médica e também de outras profissões da saúde para dar apoio no atendimento de alguns casos na atenção primária. Lembra que eu disse lá para vocês, né, no começo da apresentação, a atenção básica ela precisa ser resolutiva, tá? E embora a gente lide com bastante casos com baixa densidade tecnológica, né, eu não tenho um ultra aparelho para diagnóstico, a gente está lidando com grandes problemas, com problemas bastante complexos, né, que envolvem várias dimensões do cuidado, né. Então, essa equipe multiprofissional que o NASF propõe, ela visa aumentar a resolutividade dos problemas de saúde na atenção básica, tá bom? E aí o enfermeiro, ele faz consulta, acolhimento, o acolhimento é aquele atendimento da demanda espontânea nas unidades de saúde, né, nas unidades básicas de saúde, ele constrói o plano de terapêutico singular, ele faz o acompanhamento longitudinal dos casos, né, então, não é um acompanhamento pontual, né, ele acompanha, às vezes acompanha a adolescência, a gestação, né, a criação dos filhos, a nova gestação, ele vai acompanhando os ciclos vitais das pessoas, né. Faz visita domiciliar, esse acompanhamento de saúde, ele pode ser presencial ou não presencial, né, agora na pandemia, por exemplo, a gente teve bastante telemonitoramento dos casos, então a enfermeira ligava para as pessoas para saber os sintomas, se tinha melhorado, e aí conseguia fazer orientações, olha, agora é hora de procurar uma UPA, né, uma AMA, para ver, porque não dá mais para acompanhar em casa, né, então ela pôde fazer de forma não presencial esse acompanhamento. Ela faz visitas domiciliares, ela faz grupos educativos, né, tem grupos de práticas integrativas e complementares, né, de yoga, caminhada, grupo de artesanato, enfim, é uma consideração do cuidado de forma bastante ampla, tá, gente? Então, é por isso que existem uma infinidade de atividades que, às vezes, no contexto do hospital, isso passa até como né, imagina que a enfermeira vai fazer isso. Sim, ela faz porque a concepção de saúde, ela é bastante ampla, né, e não só a ausência de doença ou a ausência, né, de algum problema biológico. Para atender, então, essas necessidades de saúde, o enfermeiro, ele pode usar alguns instrumentos, né, para gerir o cuidado familiar. Então, aqui, a gente está falando bastante de uma gestão do cuidado, né, depois eu vou falar para vocês um pouco da gestão da unidade, mas aqui, o enfermeiro, ele faz bastante gestão do cuidado, além de também fazer gestão da equipe, porque na política, né, nacional da atenção básica, os agentes comunitários de saúde ficaram ligados à enfermeira, além dos técnicos e os auxiliares de enfermagem. Alguém quer falar? Maria Bernadette, a senhora está com a mão levantada, gostaria de
fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Desculpa, eu esqueci de baixar. Não tem problema, então. Bom, eu vou só citar alguns instrumentos aqui. Alguém quer fazer pergunta? Tem um microfone aberto, não sei se quer perguntar. Não? Posso seguir? Cuidado na estratégia de saúde da família. Ele tem alguns instrumentos próprios para a gestão do cuidado, né? A gente pode usar o genograma, que é uma ferramenta que vai auxiliar conhecer a dinâmica familiar, então, assim, como são as relações dentro dessa família, essa mãe se dá bem com essa filha, ou não é filha, mas é cuidado por uma vizinha, dá bastante apoio para essa pessoa que mora nesse contexto familiar. Então, a gente consegue conhecer a dinâmica familiar, quais são as fontes de resistência, né? Quais são os vínculos quebrados, quais são os vínculos existentes que a gente pode contar como um cuidador que pode, né, ser capacitado para fazer alguma atividade naquele indivíduo, né? E a gente tem também uma outra ferramenta, é o Ecomapa. O Ecomapa, né, ele mapeia como essa família está inserida no contexto do território e com as instituições. Então, assim, essa família tem como fonte de lazer algum local, ela participa de algum grupo, geralmente as instituições religiosas, as que estão presentes no território, e as ONGs, tá, gente? Então, onde o governo, né, o Estado não está presente, a gente tem uma presença mais intensiva das organizações não governamentais, fazendo um papel que seria a do Estado, tá? E as instituições religiosas também, porque elas também têm não só o desenvolvimento espiritual, mas muitas vezes tem esse caráter caritativo, né, de doação para alguns territórios. Então, a gente olha essa família no contexto do território, se ela tem essas relações com algumas instituições, né? Quais são os equipamentos sociais que ela utiliza naquele território, tá? Às vezes tem algum curso de capacitação promovido por alguma ONG naquele território, né? Então, tudo isso a gente olha pelo Ecomapa, tá? A gente também consegue avaliar a vulnerabilidade social dessa família por meio de um dos instrumentos é a escala de risco familiar de Coelho e Savassi, tá? Existem outros, tem o método Calgary. Eu só estou dando exemplos, eu não vou falar muito sobre eles, mas, assim, são instrumentos que a enfermeira precisa conhecer para fazer a gestão do cuidado familiar, tá? Uma outra ferramenta é o projeto terapêutico singular, né, que a gente pode estabelecer quais são as estratégias de cuidado que vão ser utilizados, e para a gente estabelecer esse projeto terapêutico singular é bem interessante, porque primeiro a gente precisa identificar quais são as necessidades do indivíduo, não é aquela que eu, enfermeiro, acho que entendeu? Eu não posso dizer que a necessidade é evitar que essa mulher seja mãe aos 16 anos. É lógico que eu vou fazer isso com o olhar da saúde, mas, de repente, não é a necessidade que ela apresenta. A necessidade que ela apresenta vamos supor que seja ter um relacionamento saudável com alguma pessoa, né? Então, assim, a minha preocupação é que ela não engravide, mas ela quer ter um relacionamento saudável. Então, todas as minhas ações eu preciso fazer respeitando a vontade e a necessidade dessa pessoa, tá? Eu não posso ser prescritiva a ponto de colocar todos os meus valores em jogo e ignorar os valores da pessoa que está ali sendo cuidada, tá bom? E os programas, né, os protocolos assistenciais, eles direcionam todo o cuidado. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem a Mãe Paulistana, né, que a gente
faz todo o atendimento de saúde, mas também dá acesso para ela ter, abre documentos para ela ter acesso a transporte, para que ela possa ir e vir nas consultas, né, que vá no AMA, para que ela vá conhecer a maternidade, onde ela vai dar à luz, enfim, não é só pensar na medida uterina, né, nos exames que eu vou fazer no primeiro trimestre, segundo trimestre, né, terceiro, enfim, pensar na dinâmica também social dessa mãe, tá? Tem programas de saúde da criança, saúde do idoso, hiperdia, imunização, tuberculose, hanseníase, cada um tem um protocolo assistencial para seguir, né? Então, hoje, por exemplo, o cuidado da tuberculose, ele exige uma dose supervisionada, né, para essa pessoa tomar essa medicação, né, para ela não transmitir para o contexto familiar. Só que muitas vezes, às vezes a gente insiste tanto em fazer essa dose supervisionada que a gente quebra o vínculo, porque essa pessoa ela não quer ser identificada entre a família, né, entre os vizinhos, como alguém que está recebendo diariamente uma medicação, enfim, então a gente tem que também estabelecer alguns vínculos que a gente possa também fazer contratos com essas pessoas, né, contratos de cuidado, de autocuidado. Tudo bem, então você não quer vir todo dia na unidade básica de saúde, como que a gente pode resolver o fato que eu preciso ver que você toma essa medicação, né? Então, são coisas que a gente só faz se a gente criar vínculo, conversar, compreender quais são as necessidades do outro, né? E deixar um pouquinho o nosso controle de lado, né? Como se o profissional de saúde soubesse todas as coisas e prescrevesse tudo e soubesse o que é melhor para o outro, né? Então, a gente precisa sempre ver qual é o limite da nossa atuação, né? E considerar que o outro é uma pessoa autônoma e ele pode decidir que Então, vamos combinar o seguinte, eu vou um dia na unidade básica de saúde e vocês vão um dia em casa dar medicação, combinado, não é todo dia que eu vou e não é todo dia que você vai. Então, você estabelece alguns critérios com essa pessoa que atenda às necessidades dela também, tá? Então, o enfermeiro, na estratégia de saúde da família, ele interage com as famílias para identificar problemas, formular diagnósticos de enfermagem, estabelecer objetivos, planejar essas intervenções, tendo como enfoque os recursos e o equilíbrio do sistema familiar, tá? Então, eu não posso cuidar do indivíduo, né? Tem que cuidar desse indivíduo no contexto da sua família. A estratégia de saúde da família, então, eu tenho mais 15 minutos, é isso? Isso, Geisa. Tá, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, que eu falei bastante até agora. Mas é bom falar o que é bom, né, da estratégia de saúde da família. O outro, que é mais mecanicista, eu vou passar rapidinho. Então, o cuidado na perspectiva da atenção básica, ele passa pelo paradigma de intervenções, né, de fatores individuais para condicionantes de trabalho e vida, né, como eu disse, eu não posso tratar de uma dor no braço sem considerar que aquela pessoa carrega peso o dia inteiro, né, então, assim, não adianta eu dar um analgésico para ela, porque essa dor é relacionada ao trabalho que ela executa, e eu preciso fazer essa leitura, né, eu passo de uma assistência prescritiva para uma assistência colaborativa centrada na pessoa, né, e de uma atenção centrada na família em contraposição à atenção centrada no indivíduo, né, acompanhando todas as transições inerentes do ciclo vital, né, de nascimento, adoecimento, né, desenvolvimento, crescimento, enfim, e até os adoecimentos decorrentes do envelhecimento, tá bom? Outra forma de inserção do enfermeiro, então, na atenção básica, pode ser numa UBS tradicional, tá?
A UBS tradicional, ela não tem estratégia de saúde da família, ela acompanha as pessoas apenas pela queixa-conduta, né? Em geral, ela tem algumas especialidades médicas, né? Que é um clínico geral, né? Clínica médica, ginecologia obstetrícia e pediatria. Né, as pessoas vão lá para atender demandas específicas e pontuais, e geralmente elas estão muito medicalizadas, né? Então, eu tenho uma criança com bronquiolite, eu faço uma nebulização, e eu não vou perguntar para ela como que é a casa, né? Como que é, se ela tem muito umidade naquele ambiente, eu não estou preocupada com isso, eu vou fazer a nebulização e ela vai embora, vai melhorar por uns dias e depois vai desenvolver novamente esse processo de adoecimento, tá? Então, o enfermeiro de OBS tradicional, ele difere um pouco da estratégia de saúde da família, ele tem muito caráter administrativo e burocrático, então ele está muito preocupado com um cuidado mais mecanizado, né, atender aquela queixa, né, específica, e geralmente ele fica muito responsável pelo acolhimento, mas não no sentido de acolher e dar conta daquele cuidado, mas o acolhimento de queixa-conduta, né? Estou com dor, preciso tomar uma medicação para passar a dor e acabou ali o problema. Daqui um pouco ela vai voltar de uma outra forma, porque não se trabalhou a causa desse problema, né? E trabalhou apenas o sintoma e o sinal desse problema, tá? Então, aqui eu coloquei das atribuições do enfermeiro. Então, todo enfermeiro, ele é responsável por dirigir órgãos de enfermagem. Então, tem auxiliares e técnicos de enfermagem, é o enfermeiro que compete a direção desse serviço, tá? É específico do enfermeiro organizar e dirigir serviços de enfermagem, né? Planejamento, organização, coordenação, tudo isso que vocês já sabem que é privativo do enfermeiro. Tá, gente? Então, independente se é da estratégia de saúde da família, da UBS ou enfermeiro gerente, né, algumas ações são privativas do enfermeiro. O gerenciamento da unidade básica de saúde, então, ele perpassa alguns setores específicos. Então, a gente tem uma sala, geralmente, cada uma vai ter uma configuração estrutural diferente, mas a gente tem uma sala de vacina, né, que é responsável por colocar em prática o Programa Nacional de Imunização, né, e aí fazer todo o gerenciamento desses recursos materiais, físicos e de pessoas, né, como que essa equipe vai atender essa demanda, qual que é o recurso físico necessário para essa sala e os materiais necessários, né, eu vou fazer o controle de faltosos, eu vou fazer busca ativa de pessoas que estão com a vacina atrasada, enfim, né, eu vou pensar os cuidados do coletivo e também vou gerenciar essa unidade para dar conta, né, de manter a taxa de imunização mínima, né, de todas as vacinas que a gente tem. A sala de procedimentos, então, geralmente é uma sala que pode ser feita medicação, né, nebulizações, curativos. Às vezes tem uma sala de atendimento de emergência específica para isso, ou às vezes não, às vezes a gente só tem um carrinho, né, de emergência, tem um desfibrilador, mas não tem uma sala de emergência, né, depende muito da configuração da unidade básica. Essa sala de procedimentos também pode ser feito o eletrocardiograma, coleta de exames, enfim, e aí, novamente, né, gerencia os recursos materiais, físicos de pessoas, para atender nessa sala de procedimentos. E também a gente tem geralmente é uma sala, ou pode não ser uma sala, mas a gente tem um enfermeiro que é responsável pela vigilância em saúde, tá? Que ele faz o monitoramento do território, controle de surtos, epidemias e endemias, notificação de agravos transmissíveis, né? Faz notificação de situações de violência, acidentes de trabalho também, então abre CAT, né? Que é a comunicação do acidente de trabalho. Se eu tenho um caso de varicela na escola,
eu faço o bloqueio vacinal de todas essas pessoas, então essa vigilância em saúde, ela é responsável por isso, e agora na pandemia também é outro exemplo que a gente tem visto, né, de monitoramento dos casos, né, do SARS-CoV, né, do coronavírus. Então, se eu tenho alguém dentro do território, eu tenho que fazer o monitoramento dessa pessoa, dos familiares, comunicantes, enfim. Aqui no município de São Paulo tem uma folha para preencher com os sintomas e todas as orientações que precisam fazer, tá? De vigilância em saúde. O enfermeiro responsável técnico, então, é um enfermeiro que pode ser tanto da UBS ou da estratégia. O que ele vai ser, por que chama responsável técnico? Esse enfermeiro, ele é o elo que liga toda a equipe de enfermagem com o conselho de enfermagem, o conselho de classe, né, com o COREN. Então, o enfermeiro responsável é um profissional de nível superior, né, que tem sob a sua responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, e ele possui uma anotação de responsabilidade técnica no COREN. Então, todo serviço de saúde vai ter um responsável técnico, e ele vai representar todos os outros responsáveis da instituição, toda a equipe de enfermagem da instituição. Ele não precisa ser alguém que só faça isso, tá? Pode ser alguém que só faça isso, depende muito do município, e hoje em dia, se a gente fala de São Paulo, depende também da OS que gerencia esses recursos, tem OS que tem um responsável técnico específico, e ele atua também na gestão, tem serviços que um enfermeiro da estratégia de saúde da família é também o responsável técnico da unidade, tá? Não é específico, ou ele pode ser concomitantemente o enfermeiro da estratégia e um responsável técnico, tá bom? Então, o objetivo do responsável técnico é representar a categoria junto ao COREN, tá? Fazendo dimensionamento, né? Vendo se está cumprindo o código de ética, enfim, tudo isso ele vai representar aquele grupo e não vai se responsabilizar individualmente por aquele grupo, tá, gente? As responsabilidades, elas são individuais e coletivas, então, se acontece algum problema dentro da unidade, né, de saúde, o RT, ele vai reportar como RT, mas ele não vai ser responsável pela atitude do outro individualmente, tá, gente? E, por fim, eu vou falar um pouquinho da atuação do gerente da Unidade Básica de Saúde, tá? No município de São Paulo, hoje em dia, esse é um papel fundamental, muito importante, que tem sido desenvolvido, exercido por enfermeiros, tá? As organizações de saúde, elas têm dado preferência para enfermeiros, porque a gente tem na nossa formação gestão e gerência, né, então, diferentemente de outras formações da área da saúde, que não tem esse conteúdo, né, e o ensino de gerenciamento, o enfermeiro tem, basicamente. E é lógico que vai demandar algumas especializações, né, às vezes até uma experiência prévia, né, de enfermagem, né, de estratégia de saúde da família, de atenção básica, Oi? Não, é igual. É igual, não dá nada. Oi? Pronto, só alguém que abriu o microfone. E o enfermeiro gerente da UBS, o que ele faz? Então, ele é responsável por efetivar as políticas de saúde, né, gente? Então, todas as políticas de saúde que a gente tem do Ministério, ou seja, da Secretaria Estadual, ou da Secretaria Municipal, como é o caso de São Paulo, que é um município muito grande, tem as próprias políticas de saúde, né, do município, ele vai ser responsável por efetivar essas políticas, né? Ele tem um papel articulador e integrativo, então ele tem que olhar o território, os equipamentos que ele pode contar. Então, eu vou dar um exemplo. Teve uma situação de uma UBS que ia ser reformada, e aí não tinha como continuar o atendimento. Então, ele fez, esse gerente, ele mapeou quais eram os equipamentos
do próprio território que poderiam ter atendimentos de saúde. Então, tinha lá atendimento numa instituição espírita, né? Outras ações foram desenvolvidas dentro de escola, né? Então, ele tem um papel intersetorial também, né? Ele é responsável por encontrar soluções para problemas que se apresentam do âmbito coletivo, individual, enfim, né? Ele atende as demandas, né, daquelas pessoas, seja individual ou coletivo, né? O dimensionamento de recursos, seja físicos ou de pessoas, planejar e controlar os insumos, né, organização dos trabalhadores, e quando eu coloco trabalhadores, é de todos os trabalhadores, não só da enfermagem, então, equipe médica, né, o NASF, os trabalhadores da enfermagem, os administrativos, os agentes comunitários de saúde, todos eles estão sob a responsabilidade do gerente, tá? Ele é responsável por efetuar diagnósticos de situações e desenvolver estratégias para mudar essa situação, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma taxa de absenteísmo muito grande das consultas médicas de enfermagem, como que eu vou resolver esse problema, né? Então, ele tem que olhar isso como um problema e propor soluções. E também, uma coisa que às vezes a gente não fala, ele também é responsável por desenvolver as pessoas, né, garantir que o desempenho adequado das atividades imprescindíveis para entrega daquele serviço. Uma forma de acompanhar, né, se a minha UBS está na meta adequada, na meta desejada, é acompanhar indicadores de resultado, né? Então, assim, eu posso estabelecer indicadores de qualidade do cuidado que eu estou prestando naquele território, por meio, eu tenho quantas puérperas nesse território, quantas estão em aleitamento materno exclusivo? Se não estão em aleitamento materno exclusivo, é porque elas têm que fazer o retorno ao trabalho, então, eu fiz essa orientação adequada para essa mulher voltar ao trabalho, eu posso manter esse aleitamento materno exclusivo com ordenha, eu posso orientar ou não, então vamos fazer uma redução de danos, né, vamos manter o aleitamento enquanto essa mulher está em casa e fazer uma introdução de fórmula, né, adequada, enfim, eu coloco indicadores e faço um acompanhamento desses indicadores, né, como que está a internação de pessoas do meu território de causas sensíveis à atenção primária, né, tem causas que são exclusivas, que a atenção primária, ela dá conta, né, então vamos supor que alguém se interna por conta de um pique hipertensivo, essa é uma causa sensível à atenção primária, uma pessoa, ela não deveria ter que procurar um hospital ou se internar por um pique hipertensivo, porque é algo que a atenção básica dá conta de cuidar ali, tá? Eu posso fazer um indicador da cobertura de imunização. Todas as minhas crianças até 2 meses de idade estão vacinadas com todas as doses, tenho muitos faltosos, como que está essa taxa de imunização, né? O controle da diabetes, da hipertensão e complicações decorrentes dessas duas doenças, né? Como que tá? Eu tenho quantas mulheres no meu território em idade adulta, quantas delas fizeram Papa Nicolau, quantas fizeram mamografia, eu tô com uma taxa adequada, né, de exames diagnósticos para essas mulheres que precisam repetir esse exame, seja a cada ano ou a cada 2 anos, dependendo da faixa etária, né, a cura da tuberculose, consultas de pré-natal e puericultura, né, a taxa de gestação na adolescência, como que está essa taxa, eu consigo diminuir, como que eu vou diminuir? Vou fazer intervenção na escola, educação em saúde na escola, né, ou eu vou fazer parcerias com a escola e com outras instituições, né, tem territórios que têm instituições de ensino que fazem o contraturno escolar, né, então você vai para a escola de manhã e à tarde você tem uma série de atividades para crianças e adolescentes
para se manter vinculado a uma instituição de ensino e não estar solta no território, muitas vezes sozinha dentro da própria casa. Mãe, amarra isso. Dá licença. Thomas, dá licença, que a mamãe não pode, tá? Amarra isso. Não, dá licença. Desculpa, gente. Não é o cachorro da Janaína, mas é meu filho que interrompeu aqui. Então, para a gente chegar lá, como que a gente chega lá, né? Ser enfermeiro da atenção básica, seja da estratégia, né, de UBS, ou um gerente, né? A gente precisa desenvolver competências, e competências essas que dê conta de um conhecimento técnico-científico, né, de cuidar de uma ferida adequadamente, mas saber que ela faz parte de um contexto social que essas pessoas estão envolvidas. Então, não adianta falar assim, vem aqui que eu cuido da ferida, eu não quero nem saber quem é essa pessoa. Então, não tem um conhecimento técnico-científico adequado para dar conta de trabalhar na atenção básica, tá? Eu tenho que gostar e desenvolver competências de trabalhar em equipe, tá? Porque vai ser sempre no contato com o outro que eu vou estabelecer um projeto terapêutico, né? Eu não dou conta, o cuidado ele é tão complexo que eu, como enfermeira, não dou conta de fazer sozinha. Tá? Eu tenho que saber e desenvolver a competência da liderança, porque eu tenho uma equipe toda ligada a mim, né? Eu tenho que saber me comunicar, eu tenho que saber me comunicar com as pessoas do território, eu tenho que saber me comunicar com os outros trabalhadores da equipe, eu tenho que resolver conflitos, aparecem muitos conflitos na atenção básica, e são conflitos que a gente não tem noção de como resolve, tá? E se a gente não adota uma estratégia de resolução de conflitos bastante democrática, que a gente consegue ouvir outras pessoas, a gente toma uma decisão muito empobrecida, né? O mercado de trabalho, então, para os enfermeiros da atenção básica, eu trouxe aqui isso para vocês, porque às vezes a gente fica muito falando do município de São Paulo, mas o município de São Paulo não é o Brasil como um todo, né, gente? Então, eu trouxe isso para vocês porque o mercado de trabalho, ele é muito heterogêneo. Então, eu sou de uma cidade pequena, lá na minha cidade tem a enfermeira da atenção básica, que tem uma remuneração, e ela fez um concurso público. Ao mesmo tempo, eu tenho São Paulo, que as pessoas são contratadas através das organizações sociais de saúde, né, que hoje em dia a cidade inteira está distribuída para essas organizações sociais, e aí eu tenho um vínculo CLTista, tá? Então, os vínculos de trabalho, eles podem ser tanto CLTista como estatutário, depende muito do município, tá? E São Paulo ainda tem gente que é estatutário, que é muito antigo de casa, e permanece com esse vínculo, mas a maioria é CLTista, tá? E a remuneração, hoje em dia, um enfermeiro da estratégia de saúde da família no município de São Paulo, ele tem uma remuneração em torno de R$ 9.500, tá? Isso varia de 8.500 até 11.500, né? Uma média de 9.500. E os gerentes da unidade de saúde, eles têm uma remuneração em torno de R$ 15.000, tá? Isso é uma média, tá bom, gente? Eu só trouxe a título de curiosidade, porque eu sei que é uma coisa que às vezes a gente fica se perguntando, né? Será que compensa financeiramente? Né? E às vezes traz essa dúvida. Bom, aqui eu tenho algumas referências que eu coloquei na apresentação, e o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. E agora a gente vai para as dúvidas, né? O que eu consegui responder. Excelente, Geisa. Nós estamos aqui com 5 dúvidas. A primeira é a da Bruna, e a Bruna está perguntando, ela diz assim, a atenção básica é considerada a porta de entrada para os atendimentos, e como a senhora falou, a maioria das questões podem ser sanadas nela. Porém, na prática, você acha que a educação permanente dos profissionais que trabalham na atenção básica está prejudicada de alguma forma
e desta maneira necessita de algo que possa qualificar essa continuidade de formação? Aí ela fala que a palestra está ótima e parabéns. Obrigada. Bom, é Bruna, né? Isso. Bruna, então, você falou duas coisas importantes, né? Assim, a atenção básica ela é porta de entrada e ela deveria dar conta de 85% dos problemas de saúde daquelas pessoas que ali moram, né? E por que isso às vezes não acontece, né? Então, vai na UBS e não resolve o problema, aí tem que ir para a UPA, né? Porque a gente, além de tudo, tem uma questão paradigmática, né? O paradigma biomédico de que cuidado de saúde é receber um medicamento e uma consulta médica, né? Então, a gente tem, e quando a gente fala paradigma, é aquilo que a gente naturaliza de um tanto que a gente não consegue estabelecer ações que sejam diferentes disso, né? Não só do ponto de vista dos profissionais, como do ponto de vista das pessoas. Então, se eu falar para a pessoa assim, olha, para cuidar da sua hipertensão, né, vamos olhar a sua alimentação. O que está dando errado aqui, que a senhora está com a pressão alta, né? Vamos controlar a partir da alimentação? A pessoa espera que eu dê um medicamento, né, que o médico dê um medicamento, que ela saia de lá com uma prescrição. E se ela não sair de lá com uma prescrição, é como se ela não tivesse sido atendida, tá? Então, assim, a gente tem um paradigma biomédico que reduz cuidado em saúde como receber medicação e atendimento médico do sentido da consulta médica. Então, se eu passar pela enfermeira, é como se não tivesse valido metade do caminho, né? Então, a gente tem essa questão do paradigma. A outra questão é a educação, né, permanente que você diz, né? Como que a gente combate esse paradigma biomédico? Se formando e se qualificando, compreendendo que as ações de saúde são as ações para a vida da pessoa, né? Então, eu posso prescrever cuidados que a pessoa vai falar assim, gente, mas isso é um cuidado de saúde? É um cuidado de saúde, né? É você entender que, às vezes, ela está com uma descompensação no diabetes, não é porque ela está se alimentando mal, mas a pessoa está passando por tanto problema familiar, né, que aquilo lá descompensa de alguma forma, né, ela somatiza e aquilo lá descompensa. Então, como que eu faço essa educação permanente para que a gente seja formado cada vez mais para entender esse cuidado amplo em saúde, né, que é as formas de levar a vida. Eu não posso pensar que cuidar de diabetes seja apenas dar insulina, né, e fazer uma medicação para isso. Eu tenho que pensar que essa pessoa, ela não tem apoio familiar, que ela, né, outro dia a gente fez uma visita domiciliar e a senhora estava com a diabetes muito descompensada, e eu fui com os estudantes porque a gente comunitária falou assim, olha, vamos lá olhar esse caso, né, porque é uma senhora que está precisando bastante de cuidado, e ela a glicemia dela tem dado em torno de 400, 500, né, às vezes o glicosímetro nem mede. E aí a gente foi, como que é a sua alimentação? Primeiro que assim, ela ficava o dia inteiro sozinha, né, mais recentemente, então ela parou de fazer comida para ela. Então, quando ela comia um miojo, ou pão, né, e aí ela foi conversando, foi contando que o filho morava no mesmo prédio que ela, e ela até 2, 3 semanas atrás cuidava da neta diariamente, e o filho rompeu os laços com ela por uma briga e tirou a menina dela. Então, ela fazia comida para ela e para a menina, e ela tentava ser o mais saudável possível quando ela cozinhava para a neta. Né? Quando ela deixou de ter o cuidado com a neta, ela parou de se cuidar também, porque para que eu vou perder meu tempo fazendo comida só para mim? Ou fazendo um legume, né? Não, eu vou fazer um miojo, eu vou comer um pão,
e isso a diabetes dela descompensou. Então, foi só quando eu parei e as alunas pararam para ouvir o problema que tinha se instalado e o porquê que a diabetes dela estava tão descontrolada nos últimos dias, que a gente conseguiu compreender que não era uma questão da aplicação da insulina, né? Então, assim, então eu não posso considerar a saúde de forma pontual. O problema da diabetes é o glicosímetro alterado. Não. São as relações familiares que se estabeleceram, o rompimento com o filho, né, que desencadeou toda essa falta de autocuidado. E aí, como que a gente vai conversar com essa pessoa? Né? Como que a gente vai propor ações de cuidado para ela? Né? Dizendo que ela é mais importante que qualquer outra pessoa na vida dela, né, que mesmo só para ela deveria continuar fazendo uma alimentação saudável, porque isso estava impactando na vida dela de forma negativa. E aí, assim, já estava se estabelecendo um quadro depressivo, porque a neta era a única pessoa com quem ela tinha vínculo, né, então, tudo isso a gente precisa começar a pensar que a formação desses trabalhadores precisa compreender esse cuidado mais ampliado, né, e isso só se faz a partir da educação permanente, né? Quais são os problemas de trabalho que a gente tem aqui e vamos propor ações de educação que a gente dá conta de atender esses problemas que a gente tem no trabalho, enfim, as dificuldades do trabalho. A educação permanente, ela é isso, né? A gente identifica as dificuldades que a gente tem e a gente, a partir dessas dificuldades, propõe para nós mesmos, né, a formação contínua. Né, então, seja para considerar uma perspectiva de saúde de forma ampla. Né? Tudo bem? Perfeito, professora. A nossa segunda pergunta é do professor, o nosso preceptor da Liga, o professor Alexandre Pazeto, e ele está agradecendo a sua participação na nossa Liga e pergunta: como o enfermeiro, gestor da unidade básica de saúde, gerencia as constantes mudanças que ocorrem no campo político e que interferem diretamente no seu trabalho diário? Bom, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque a gente tem, né, todas as políticas públicas, né, tem mudanças. Então, por exemplo, recentemente, as UPAs passaram a ser chamadas de outro nome, né? Muda a gestão, muda-se as políticas e mudam as diretrizes de cuidado, né? O gestor, é lógico que ele tem que pensar que ele é um agente político, né? Ele está ali para fazer essa tradução dessas políticas públicas. E é difícil se dissociar, né? Porque, assim, vamos supor que nós estamos falando do município de São Paulo, né? O vereador não vai lá na porta da UBS bater e pedir atendimento em saúde. Então, assim, a palavra política, ela é tão ampla, né, que tem várias situações que eu poderia discutir aqui com vocês, mas eu vou dar um exemplo. Em municípios menores, a gente tem o gestor municipal, né, a gente tem os vereadores que vão, às vezes, no serviço de saúde, pedir para que se corte a fila para aquele eleitor dele para um atendimento de saúde, né? O gestor, ele tem que olhar aquilo dissociado da influência político-partidária, tá, gente? Tá? Eu acho que essa seria a melhor palavra para falar isso. Ele tem que olhar para as necessidades de saúde, né, dissociada das questões político-partidárias, né, sabendo que ele é também um instrumento de agir político no sentido das políticas públicas, né, de colocar em prática essas políticas públicas. Então, se eu preciso acionar um serviço de saúde, mas eu tenho uma fila de espera, eu não posso passar essa pessoa porque eu tenho uma influência político-partidária, entendeu? Então, acho que, assim, o gestor, ele tem que ser bastante ético no cuidado que ele tem com aquele território e com aquelas pessoas, né? Porque senão a gente mete o pé pelas mãos,
né, e começa a agir de acordo com influências e interferências políticos partidárias, né. Eu não sei se eu respondi, mas, assim, a gente tem toda vez que muda a gestão municipal, a gente tem políticas diferentes, tá? Seja na conformação de equipes, né? Tem gestor municipal que investe mais na estratégia de saúde da família, tem outros gestores que priorizam o atendimento nas unidades de urgência e emergência, né? Eu acho que isso é uma questão para se tomar em consideração, tá? E a outra são as interferências político-partidárias, quando a gente tem esses agentes políticos, né, vereadores, prefeitos que vão lá bater na porta do gestor e falar assim, é que meu eleitor, ele está precisando fazer um exame, né, e a fila de espera é de 4 meses, como que, põe ele aí, né, eu preciso que ele faça amanhã. Eu não posso fazer isso, né, porque, assim, é lógico que todo mundo deveria ter o exame à disposição o mais rápido possível, mas eu não posso passar por cima de outras necessidades, né, de outras pessoas, né, e priorizar por conta de uma interferência partidária. Perfeito, Geisa. A próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber como é feita a contratação para trabalhar na estratégia da saúde da família de uma OBS. Então, hoje em dia a gente tem as organizações sociais, isso no município de São Paulo, tá, gente? A gente tem as organizações sociais e elas fazem o processo seletivo, né? Então, por exemplo, a gente tem o Einstein, a gente tem a Associação Saúde da Família, a gente tem o Sejan, tem a Santa Catarina, tem a própria da Unifesp, a SPDM, né, que é vinculada à Unifesp, né, e cada uma vai ter um processo seletivo diferente. Aí, esse processo seletivo, ele vai exigir qualificações diferentes. Então, por exemplo, pode ser que uma OS, ela exija a formação, né, e a especialidade da estratégia de saúde da família, né, seja residência ou uma especialização lato sensu, né, lato sensu, estrito sensu, enfim, ela vai pôr quais são os critérios que ela tem. E aí ela vai aplicar uma prova, ou ela vai fazer uma análise de currículo, depende muito. Geralmente é feita uma prova de conhecimentos, é feita uma entrevista, né, e essa OS, ela faz essa seleção dessas pessoas, né, baseada em alguns critérios de formação. Então, eu quero enfermeiro com formação de graduação, pode ser? Não, aqui só vai entrar se for enfermeiro com a graduação, com uma especialização na estratégia de saúde da família ou de saúde pública, né, coloca os critérios que aquele local vai estabelecer. E aí a gente tem também a outra forma de contratação, que são os concursos públicos. Geralmente, cidades menores, elas fazem concursos públicos e essa pessoa, ela passa a ser estatutária, né, ela passa a ter um outro vínculo de trabalho que não a da consolidação das leis trabalhistas, né, o CLT. A Tamires escreveu aqui no chat que foi ela que perguntou e que ela achou que faltou uma parte, que ela perguntou referente ao gerente e se esses gerentes são enfermeiros que já atuam na OBS e que são promovidos, ou se eles já são contratados para o cargo de gerente. Certo. Sim, geralmente essa pessoa que é gerente, ela às vezes já vem com uma experiência prévia, né, de enfermeiro da atenção básica, né, e novamente, eu vou contextualizar, existem duas formas. Tem locais como a cidade de São Paulo, que o gerente é alguém contratado, né, para uma função específica de gerência, e aí você pode abrir um processo seletivo externo, né, e coloca como critério que ele tenha especialização em estratégia de saúde da família, tenha trabalhado como gerente em algum serviço de saúde, pode ser específico da atenção primária ou
né, um serviço de saúde como um hospital, enfim, você coloca os critérios, ou você pode fazer um processo interno. Então, você pega esse enfermeiro que já é da estratégia e promove ele como gerente, tá? Essa é uma forma. Em cidades menores, a gente tem o cargo comissionado. Então, esse gerente, ele pode ser aquele que é indicado pelo gestor público municipal, o prefeito, para uma função gratificada. Então, eu sou lá da minha cidade, ganhei como prefeito, e eu confio, né, essa função, e aí uma gratificação em relação a isso, para um enfermeiro, e eu posso trocar cada 4 anos, pode ser o enfermeiro, pode ser nutricionista, enfim, pode ser o médico, né, mas é uma escolha de um cargo de confiança, né, é um pouco diferente do que acontece no município de São Paulo, tá? Então tá bom, Tamires. Então, assim, depende muito. No município de São Paulo, a gente tem contratação, às vezes, externa, em geral, mais difícil, elas são mais internas, e a gente tem o enfermeiro que ganha esse cargo, né, a partir da experiência profissional que ele tem naquela unidade, mas também de uma qualificação de gerente, enfim, tem uma especialização em gerenciamento, fez mestrado, doutorado, às vezes, com esse tema, né, então, é mais assim. E nas cidades, nos municípios menores do próprio estado de São Paulo, que é o que eu tenho conhecimento, tá, geralmente é um cargo comissionado. Perfeito, Geisa. E a outra pergunta, a pessoa também não se identificou, mas ela está perguntando se o NASF foi de fato desfeito e qual o impacto disso na atenção básica. O NASF, ele não foi desfeito. O que aconteceu foi que ele não está sendo investido mais, né? Então, assim, não tem sido formado novas equipes. Aquelas equipes que já existem dentro dos serviços, elas continuam atuando, né, mas não tem novas equipes para atender novos serviços que às vezes não tem NASF, né, que não é atendido. Ele está sendo, o desmonte do SUS é algo que tem acontecido em todas as esferas, né, e o NASF é um deles, né, é um desinvestimento, né, você deixa aqueles que já existem ali atuando, mas aqueles que precisariam, né, você não forma novas equipes e não tem esse apoio matricial do NASF, tá? Mas ele continua existindo, sim. Aquelas equipes que já estavam formadas, elas continuam atendendo, tá? E a nossa última pergunta, professora, é se o enfermeiro da UBS pode atuar na forma tradicional e na estratégia da saúde da família ao mesmo tempo. Pode. O que acontece às vezes nas UBSs, né? Eu não sei como está hoje, assim, o cenário do município todo, mas tem UBS, por exemplo, que ela tem uma parte do território de estratégia e uma parte de UBS tradicional, né? Então, vamos supor que eu tenho um enfermeiro lá que atua num território, e isso geralmente é estabelecido assim, olha, tem um bairro muito grande, eu tenho 5 equipes, não dá para cobrir todo o território, então vamos cobrir o território a partir da vulnerabilidade desse território. Então, os locais que são mais vulneráveis, eu coloco equipe de estratégia de saúde da família, e o território que é menos vulnerável, ele vai ser atendido numa demanda da UBS tradicional, né? Então, às vezes, eu tenho o enfermeiro da estratégia que tem que cobrir a escala, né, para atendimento do acolhimento da demanda espontânea de toda a UBS, daqueles que não são cobertos da saúde da família. Ou ele vai ficar no gerenciamento do procedimento para essas pessoas que não são da estratégia de saúde da família. Então, pode sim, às vezes, acumular essa dupla, né, não sei se seria dupla função, né, mas essa dupla inserção, tanto de UBS tradicional como de estratégia de saúde da família. Perfeito, professora.
é isso. Não temos mais perguntas. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Acredito que não. Então, nós da Liga, da Legenf, gostaríamos de agradecer imensamente a Geisa por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco aqui, e agradecer a todos os inscritos, e um esclarecimento que nós não enviamos o forms de presença, porque nós tivemos um problema com a plataforma, mas ele vai ser enviado para todos os inscritos, tá? E é isso, boa noite e muito obrigada a todos. Muito obrigada, viu, pela presença, e desculpa pelo atraso, né? Terminei um pouquinho além do tempo, mas espero que a gente saia daqui com mais informações do que entrou, né? E mais apaixonado pela atenção básica ainda. Eu vou deixar meu e-mail aqui, que eu esqueci de colocar na apresentação. Caso alguém queira mandar alguma dúvida, né? Fica à vontade, tá? Obrigada.